Hoje nós vamos falar com vocês sobre administração pública. Como é que se formou o aparato administrativo no Brasil? Como é que se formou o processo de administração pública no Brasil? O Brasil fora descoberto em 1500, segundo a historiografia oficial, mas o Brasil já existia bem antes, com os nossos indígenas, com os nossos moradores originais em nosso território. Mas chegaram os portugueses, e com os portugueses chegaram uma nova forma de gerir o Estado. E essa nova forma de gerir o Estado, ela vem da cultura absolutista, das monarquias absolutistas que a Europa vivia. É isso que foi trazido para o Brasil. E esta monarquia absolutista, e nós vamos falar durante todo esse processo de nossos vídeos aqui sobre a administração pública no Brasil, nós vamos falar sobre todas as reformas administrativas que o Brasil sofreu. O Brasil que vivia numa administração indígena e da melhor qualidade. Sabia-se quem caçava, sabia-se quem era o grande mantenedor da família. E aí chegam os portugueses com sua cultura absolutista para implantar uma nova forma de gerir o Brasil. E essa nova forma de gerir o Brasil, ela tinha um nome, segundo os grandes sociólogos da época. Ela tinha o nome de patrimonialismo. E o que era patrimonialismo? E o que é patrimonialismo? É você tratar a coisa pública como se ela fora privada. As grandes decisões do Brasil colônia, do Brasil império, foram tratadas na casa do imperador. Nos estados do Brasil foram tratados nas casas dos governadores, que na época chamava de presidentes dos estados. Jorge Caldeira escreve no seu livro sobre o Barão de Mauá, que o Barão de Mauá, para se inserir na sociedade patrimonialista de então, ele compra uma casa vizinha à casa, ao palácio de Dom Pedro II, e ali começa toda uma relação patrimonialista, e o Barão de Mauá se torna um dos maiores empresários do Brasil Império. É do Barão de Mauá a primeira empresa de eletrificação rural e urbana do Brasil. O patrimonialismo era forte. E a gente trouxe isso da Europa. Isso está marcado na frase de Luís XIV na França. Luís XIV, um patrimonialista de primeiro naipe, dizia: o Estado sou eu. E quantos ainda dizem no Brasil que o Estado é ele? Quanto ainda dizem nos seus municípios que o seu município é dele? O Estado não é de vocês. O Estado, o município, a união é da coletividade. Vem dessa coisa perniciosa a residência oficial do presidente da República, que é tratada até hoje como se fosse
uma residência para tratar de assuntos particulares. Observe a República de hoje. Vamos lá. E ainda temos resquício da famosa e do famoso patrimonialismo no Brasil. O Brasil foi formado na melhor escola do patrimonialismo. A partilha do território brasileiro com as capitanias hereditárias, distribuindo terras para fidalgos portugueses. E trazendo para o Brasil um feudalismo já vencido na Europa. E esse famoso dono da capitania hereditária era o rei. Compravam-se títulos das nobrezas, títulos de condes, viscondes. Foi isso que aconteceu no Brasil. Os coronéis dominaram por anos a fio a administração pública no Brasil. O compadrio viajava solto. As pessoas pediam colocação para o seu filho e até hoje vem a expressão: arrume uma colocação para o meu filho. Era o feudalismo tardio instalado no território brasileiro. Olha só. Os coronéis detinham todos os cargos e distribuíam para os seus apaniguados. Esse era o Estado patrimonialista. Os coronéis dominavam as regiões, votavam quem eles queriam. A cidadania estava longe de ser um projeto de Estado. A distribuição de cargos. Mas a história é célere, a história aumenta cada vez mais a sua celeridade. Aí chega o século XIX, final do século XIX, chegamos ao século XX. E no século XX começa a surgir novas ideias. E novas ideias no século XX vem de Max Weber, que começa a dizer que o Estado precisa ter novas formas de pensar, novas formas de se administrar. E o sociólogo Max Weber, ele implanta no mundo, com sua visão sociológica, emprestando as suas ideias para a administração pública, ele diz que toda gestão pública ela tem que ter uma autoridade. Essa autoridade encaminha um comando, e esse comando encaminha uma legitimação, e essa legitimação encaminha uma denominação. Eu vou definir cada um desses tópicos para vocês. E Max Weber diz que tem 3 tipos de autoridades: a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade racional ou burocrática, que ele chamou de racional, legal ou burocrática. Cada autoridade dessa tem um tipo de legitimação e um tipo de dominação. O mundo precisava mudar. E Max Weber ainda continua na sua teoria. E ele diz o seguinte, que legitimação é você ser eleito legitimamente, você ser colocado no cargo legitimamente.
E essa legitimidade lhe dá poder para dominar. O que é dominação, segundo Weber? Dominação é você dar uma ordem e essa ordem é cumprida. Quando você dá uma ordem e essa ordem não é cumprida, é porque você perdeu a sua legitimação, como foi em Collor de Mello, como foi em Dilma Rousseff, e como está sendo agora no presente com esse presidente que está aí. É isso que é autoridade, legitimação e dominação, desculpem. Bom, e o Estado no mundo, ele precisou ser reformado. E essa reforma do Estado que que Max Weber chama de legal, racional ou burocrática, ele chama de burocracia, vem da palavra birô. Birô quer dizer escritório e birô quer dizer aparato administrativo. E eu comecei a colocar na administração pública no mundo o birô. Eu comecei a colocar na administração pública no mundo o aparato administrativo. Eu saí de dentro da casa do governante, do monarca, para o aparato administrativo. Essa grande revolução. Esta foi a grande revolução da administração pública no mundo. Bom, vamos lá? Fiz a reforma administrativa e Bresser implantou isso em 95 no Brasil, que a gente vai falar mais lá na frente. Mas Max Weber dizia que a burocracia tem suas características. E quais são as características da burocracia? Legitimação. Eu tenho que ser legítimo para comandar. Eu tenho que ter dominação. Eu tenho que ser uma liderança tradicional, carismática, ou racional e burocrática. A autoridade tradicional, ela prima pela tradição. A legitimidade dela vem pela tradição, pelo respeito à tradição. Já o carismático é pelo seu, como o próprio nome já diz, o carisma. O carisma não suporta traidores. E ele se impõe pela sua forma de ser. E o legal, racional e burocrático se impõe pela legalidade, pela legitimidade das leis. Quando você é um governante e suas leis não são obedecidas, a gente chama de desobediência civil. As eleições levaram os governantes aos poderes, presidentes, primeiro-ministro. E aí a burocracia leva para esses governantes as regras e regulamentações, a legalidade, o processo jurídico entra em cena. Eu não posso fazer nada que seja ilegal. Como entra em cena todo o arcabouço jurídico. A legitimidade na burocracia, ela é dada por esse conjunto de normas, exposto em nossa Constituição, nas decisões dos tribunais de contas, nas decisões do STF, do STJ. Isso é a legalidade. Obedecer à lei. Quando a gente deixa de obedecer à lei, é porque o governante já perdeu a legitimidade e a gente entra na desobediência civil. Foi assim em Collor, foi assim em Dilma e está sendo assim nos dias atuais. A burocracia é o
aparato administrativo. A burocracia é como eu estou conduzindo o Estado. O conceito de burocracia que foi imposto no Brasil, ele é completamente ao contrário de burocracia. Porque quando fala em burocracia no Brasil, você pensa em morosidade, em preguiça, você pensa em excesso de documentos, você pensa na desrespeito às leis. Isso Max Weber chamou de disfunções da burocracia. Esse conceito popular de burocracia, esqueçam. Isso é o que Weber chamou de disfunções. E nós implantamos aqui a disfunção da burocracia. A burocracia, segundo Weber, é para ser eficiente. É para ser rápida. É para ser ágil. Não é para dificultar as soluções, é para melhorar as soluções. E segundo Weber, a burocracia tem as seguintes finalidades. Primeiro, característica 1 da burocracia. Caráter legal das normas. Eu só posso fazer o que é legal. Eu tenho que pagar sua hora extra. Eu tenho que pedir férias. Eu tenho que determinar tudo que é legalidade na esfera pública e privada. É o caráter legal. A burocracia é legalista. Caráter formal da comunicação. Tudo na burocracia é feito formalmente. De um pedido de férias, a um pedido de licença, a um pedido de demissão, de exoneração, tem que ser formalizado, tem que ser por escrito. Caráter formal das comunicações. Divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho. Eu começo a lançar no mundo do trabalho os especialistas. É aí que Marx começa a entrar, e entrou lá atrás com a divisão social do trabalho, começa a luta de classes. É o caráter racional da divisão do trabalho. O que é ser racional? É adequar os meios aos fins pretendidos. Isso que é racionalidade. Impessoalidade das relações. Eu não tenho que lhe tratar bem porque você é meu amiguinho. Na burocracia, eu lhe trato bem porque você é um excelente servidor, um excelente trabalhador. As relações são impessoais. Elas não são de caráter pessoal. Ok? Entendido? É isso. Competência técnica ou meritocracia. A burocracia prevê essa meritocracia, mas no Brasil é impossível a gente pensar em meritocracia. Por quê? Porque o Estado brasileiro é racista. O Estado brasileiro tem um racismo estrutural. Então não tem a mesma oportunidade que tem um nascido nas casas brancas. Tá vendo? Rotinas e procedimentos padronizados, tudo na administração pública burocrática está rotineiramente padronizado. Olha só como é a burocracia. Por isso que a burocracia é eficiente, porque tudo está devidamente escrito. E, finalmente, a burocracia diz que eu tenho que ter a previsibilidade dos resultados. Se eu tenho tudo isso que eu elenquei anteriormente, eu tenho que ter a previsibilidade do resultado. E qual o resultado? A boa aplicação dos recursos públicos. Mas Weber, quando lança essa teoria, nós estamos no capitalismo liberal. E o capitalismo liberal prevê a pouca ingerência do Estado na economia. O Estado era minúsculo. Só para vocês terem uma ideia, em 1914,
XIV, quando o estado do bem-estar e quando a burocracia começa a ser implantada no mundo, o Brasil tinha 7 ministérios. 7. Vamos lá. Agricultura, indústria e comércio, fazenda, Ministério da Guerra, Justiça e Negócios e Interiores, Marinha, Relações Exteriores, Viação e Obras Públicas. 7 ministérios. O Estado era minúsculo. O Estado era pequeno, como prevê o liberalismo. O liberalismo não quer o Estado grande. O liberalismo quer o Estado pequeno. Mas o liberalismo veio à falência com a implantação do Estado do bem-estar social. O liberalismo não perdurou porque a mão invisível do mercado não foi capaz de corrigir todas as injustiças sociais. E eu tive que reinventar, eu tive que buscar um outro Estado. E esse Estado foi chamado de Estado de Bem-Estar Social, que é o nosso próximo assunto. Nós vamos falar sobre o Estado do Bem-Estar Social e a implantação da burocracia no Brasil. A burocracia aconteceu no mundo com essas características que eu falei nesse vídeo de hoje. E como ela se implantou no Brasil? O Estado não era mais liberal. O Estado passou a ser do bem-estar social. O Estado deixou de ser minúsculo para ser gigante. E como é que foi implantado no Brasil? Te conto no próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus e nos aguarde com a implantação da burocracia no Brasil e o estado do bem-estar social no Brasil. Um beijo e fique com Deus.